Olá, boa tarde. Agora são 3 horas e 15 minutos. Estamos ao vivo pelo canal Hit Notícias. O Acontece Agora está no ar. E nós vamos conferir o que acontece agora com os destaques do dia. Nós temos informações aqui da Folha de São Paulo. Janot diz ao Supremo Tribunal Federal que Cunha é agressivo e dado a retaliações. Também temos informações da agência Reuters. Olha só, o varejo no Brasil fecha 2015 com queda histórica de 4,3% e fraqueza continua em 2016. E a gente vai falar ao longo dessa edição sobre isso. Também temos aqui o procurador eleitoral defende provas da Lava Jato em ação contra Dilma e Temer. É a notícia do Estadão. Mudando agora para o Globo. Lula e Marisa devem prestar depoimento separadamente ao Ministério Público. Inclusive, este depoimento vai acontecer amanhã no Fórum da Barra Funda, em São Paulo. Os 594 deputados federais e senadores devem finalmente começar a trabalhar. Na Câmara dos Deputados já há convocações de algumas comissões sem votações, como, por exemplo, o Marco Regulatório do Transporte Rodoviário de Cargas, a unificação das polícias civis e militares, a Comissão Mista de Orçamento e a reunião do Conselho de Ética, além, é claro, da CPI do BNDES, CPI também dos crimes cibernéticos e, por fim, a CPI dos fundos de pensão. E no plenário do Senado, 8 itens estão na pauta. Então vamos conferir o que acontece agora na TV Câmara. Eu não estou autorizado pelo presidente Lula para falar, não estou autorizado pelo governo, eu estou aqui não como militante e admirador do presidente Lula, eu estou aqui como adepto do presidente Lula. Eu estou aqui falando sobre o presidente Lula porque o presidente Lula foi quem fez pobre andar de avião, e isso incomoda muito rico. Foi quem fez... Nós estamos acompanhando neste momento a TV Câmara ao vivo, um dos deputados do Partido dos Trabalhadores fazendo defesa, então, ao presidente, ex-presidente, ou melhor dizendo, Luiz Inácio Lula da Silva, que inclusive nós falamos nos destaques agora há pouco, que amanhã ele e a sua esposa Marisa devem prestar depoimento no Fórum da Barra Funda em São Paulo. Depoimento para dizer um pouco mais sobre o triplex no Guarujá. E ainda mais coisas estão envolvidas nisso tudo, como, por exemplo, o sítio em Atibaia. Vamos ouvir mais um pouquinho do pronunciamento, ou melhor, do discurso do deputado Silvio Costa, do Partido dos Trabalhadores. Qual é a coisa mais natural do mundo, do ponto de vista do mercado? Eu imagino que quando a OAS assumiu aquela obra... Bom, então nós ouvimos aí um trechinho do deputado Silvio Costa, do PT, defendendo o Lula, mas vamos continuar seguindo aqui com essa edição, porque, olha, ainda nesta semana, 2 medidas provisórias devem entrar na pauta de votações na Câmara dos Deputados. A redução do número de ministérios do governo Dilma Rousseff de 39 para 31. Também a reunião do Conselho de Ética, que está marcada para amanhã. O objetivo é discutir os próximos passos do processo que investiga Eduardo Cunha. O vice-presidente da Câmara, Valdir Maranhão, anulou a aprovação pelo colegiado do relatório do deputado Marcos Rogério, que defende a continuidade do processo de cassação de Cunha, investigado por suposta quebra de decoro parlamentar. Valdir Maranhão entendeu que o Conselho de Ética errou ao negar pedido de vistas feito por deputados aliados de Cunha, e agora é acompanhar toda essa situação que vai passar durante esta semana, já que na volta dos trabalhos do Congresso, assunto não vai faltar, porque olha só, o Supremo Tribunal Federal pediu o afastamento do cargo do presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha. Vocês observam aí a foto de Cunha, ele já foi notificado na manhã de hoje e agora ele tem 10 dias para apresentar defesa. O pedido foi feito pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, alegando que Cunha fez da Câmara um balcão de negócios e ainda vendeu atos legislativos. Depois que o presidente da Casa se manifestar, caberá então ao relator do processo elaborar um voto e submetê-lo ao plenário do tribunal. O julgamento deve ainda ocorrer no final de fevereiro ou logo no início de março.
E hoje o Conselho de Ética, então, vai discutir esses próximos passos do processo que vai investigar, então, o caso sobre o presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Ele que é alvo da Operação Lava Jato e também acusado de manter contas secretas no exterior e ainda de ter mentido sobre a existência delas em depoimento à CPI. Bom, falando ainda sobre Lava Jato, sobre CPI, sobre a volta dos trabalhos na Câmara, o juiz Sérgio Moro, responsável pelos processos da Operação Lava Jato, disse que houve o pagamento de propinas em forma de doações registradas nas eleições da presidente Dilma Rousseff e do seu vice Michel Temer. Essas doações foram feitas com dinheiro desviados da Petrobras. E agora esses processos serão anexados juntos ao pedido de cassação da presidente Dilma e de Temer por crime eleitoral. A proposta foi feita pelo Aécio Neves, do PSDB, que inclusive perdeu as eleições para Dilma em 2014. O juiz Sérgio Moro da Lava Jato se comprometeu a entregar ao tribunal qualquer nova informação que venha a provar que o dinheiro de corrupção se abasteceu campanhas eleitorais. E a expectativa no tribunal é que o caso ainda seja julgado em plenário até setembro deste ano, definindo então o destino da presidente. Só que essa previsão, se ela for confirmada, a Maria Tereza já não estará mais no tribunal, ela que está comandando todo esse processo, porque o mandato termina em 1º de setembro. Ou seja, embora a ministra tenha conduzido toda a investigação, provavelmente ela não será a relatora do processo na data do julgamento. E do outro lado da história também tem que a ministra, Maria Tereza de Assis Moura, deu prazo de 3 dias para que as partes se manifestem. Aí, os advogados de Dilma já pediram ao TCE para não considerar os documentos de Moro na investigação eleitoral, sobre a alegação, inclusive, de improbidade na transferência de provas de um processo para outro. E diante de tudo isso, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, avaliou que para determinar o pedido de cassação da presidente Dilma, condutas gravíssimas são exigidas, o que para ele não é o caso. E pede ainda que a corte julgue improcedente o pedido do PSDB de impugnação do mandato de Dilma e do vice Michel Temer. Bom, vamos continuar falando ao longo dessa edição e também acompanhando ao longo sobre a volta dos trabalhos no Legislativo. Só que agora a gente vai falar um pouquinho sobre uma notícia que nós já demos destaques, que é o comércio varejista, que vendeu, olha só, 4,3% a menos do que no ano passado. E foi o pior resultado desde 2001. Todos os setores apresentaram um resultado ruim e o aumento do desemprego e a queda na renda refletiram também no preço dos aluguéis. E aí você deve estar se perguntando, mas os preços dos aluguéis? Pois é, segundo o índice Zip-Zap da FIPE, em média, os aluguéis caíram 13% em 2015, contando já com o efeito da inflação. E aí os inquilinos dizem não sentir tanto isso no bolso, mas quem sente mesmo são os donos dos imóveis. É que a média junta os preços de bairros nobres com a periferia. É só a média. Bom, enquanto a gente fala de tanta crise política, de tanta discussão que está acontecendo e vai acontecer ao longo dessa semana na Câmara dos Deputados, olha só o que o governo federal pretende gastar: R$354 mil em flores. Pois é, isso mesmo, em flores. E sabe para quê? Para cerimônias da presidência ainda este ano. A exigência é por arranjos e buquês nobres, que serão usados em homenagens e eventos. Ainda tem exigência, né? Apesar da despesa não ser ilegal, ela é totalmente desnecessária. Sem contar que depois de embelezar o ambiente, essas flores vão direto para o lixo. E aí, o nosso dinheiro também acaba indo para o lixo. E quem for concorrer ao pregão tem que oferecer flores nobres e de primeira qualidade. A seleção será realizada na semana que vem. Parece brincadeira, né? Mas não é. Bom, e a terça-feira agora a gente vai mudar um pouquinho de assunto. Terça-feira agitada depois do temporal que deixou estragos na capital paulista. Por isso nós vamos conferir o trânsito agora. Nós temos imagens agora da marginal do Rio Pinheiros. Vamos observar então as imagens. Vocês já vão ver, mas eu já adianto que agora sim temos imagem. Portanto, essa é a marginal do Rio Pinheiros,
com o motorista seguindo na direção da rodovia Castelo Branco. Todas as pistas com bastante tranquilidade, o motorista não enfrenta dificuldades, portanto, pode fazer um caminho tranquilo em direção ao Cebolão, em direção às saídas para as rodovias. E do outro lado, em direção a Interlagos, a situação também está bem tranquila, não há dificuldades. Só para finalizar, são 341 quilômetros de acordo com o MapLink. Então, estas foram as informações do trânsito. E para fechar essa edição, no esporte, nós temos Copa Libertadores. No jogo de hoje tem Palmeiras contra o River Plate. O jogo será em Montevidéu, no Uruguai. E eu finalizo por aqui. Uma ótima tarde para você e até amanhã.